Olá, eu sou a Rosângela Leite e estamos aqui em mais um episódio do podcast Unificados. Hoje nós teremos como convidada a Rosângela Paranhos. Ela é do Sindicato dos Químicos Unificados da Regional Campinas. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão das mulheres no ambiente de trabalho e também iremos conversar sobre o que aconteceu durante o ano no Sindicato dos Químicos Unificados. Uma pequena retrospectiva. Seja bem-vinda, Rosângela, ao nosso podcast e fique à vontade. Oi, Rô. Assim, estou muito feliz, me achará de estar aqui com você. É uma honra ser convidada para a gente estar falando um pouco sobre essa pauta que é tão importante para nós mulheres, né, e no mundo do trabalho. Sim, ainda mais esses últimos dias, né, a gente está vendo aí a questão dos feminicídios, a violência aumentando a cada dia mais contra as mulheres. E eu gostaria de saber um pouquinho como você convive muito na porta da fábrica com as trabalhadoras, os trabalhadores. Na região de Campinas tem fábricas muito grandes, com bastante mulheres. Conta aí um pouquinho para nós como é essa realidade no dia a dia, que nós sabemos que é bem difícil, né, para nós mulheres. A realidade, né, dos trabalhadores, no geral, então, está muito difícil. Então, a gente sabe que a gente vive momentos difíceis, né, isso para a classe trabalhadora. Quando a gente foca para as mulheres, a gente sabe que a situação é infinitamente pior. Então, a gente sabe que a gente é foco do assédio moral. E uma coisa que está muito também alta, a questão do assédio sexual. Então, a gente sabe que as mulheres vão para a fábrica para trabalhar, dá o duro, né? A gente quer ser reconhecida, quer ter salários iguais, porque a gente não quer nada ser mais que o homem. A gente quer ser reconhecida como, de fato, nós somos trabalhadoras de fábrica, entendeu? E a gente também não gostaria, e a gente faz uma luta para a gente evitar que a gente tenha um salário por conta de ser mulher, entendeu? Então, porque eu sou mulher, eu vou ganhar menos. Então, isso não é justo. A gente trabalha duro, a gente quer ser reconhecida e a gente quer ser valorizada no local de trabalho. Verdade. E além da nossa jornada de trabalho no ambiente, né, das fábricas, também depois dessa jornada tem a nossa nova jornada, continua dentro de casa. Questão dos filhos, do cuidado com o marido e inúmeras questões que muitas vezes os homens chegam em casa, vai dormir, vai descansar e nós ainda temos aquela parte de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de marido e já é uma nova jornada, onde a gente sempre fala que é tripla, quarta jornada que nós temos, né? E fora essa questão da violência também, que tanto na ida do trabalho que a gente pode sofrer alguma questão, né? Porque nós mulheres a gente tem que ter cuidado quando sai para trabalhar, quando está vindo, não é qualquer rua que a gente tem que passar. Se é um ponto vazio a gente não pode estar. Então são inúmeras questões aí que a gente vai estar desenvolvendo hoje e conversando com o pessoal aí de casa. É muito importante, Rosângela, que a gente se atente quando a gente vai escolher um candidato para votar, né? Porque isso é questão de estrutura. Porque eu ter medo de andar numa rua à noite, isso é me deixar limitada, né? Quando os homens podem seguir tranquilamente, porque eles não têm medo, e a gente a cada momento correr o risco de ser estuprada, né? De ser atacada na rua. Então, isso é muito sério. É uma questão de estrutura. Então, a gente tem que pensar, assim, em quem a gente vai votar, em quem pode nos representar. E eu acho que é importante a gente focar também em votar em mulheres. Porque eu sei que muitos homens, como, por exemplo, o Glauber Braga, né, representa muito bem a gente, mas a gente votar e ter uma mulher que possa defender a gente, ela sente o que a gente sente na pele. Então, pode ter certeza absoluta que ela vai defender a gente com mais garra, porque ela também vive isso, entendeu? Então, assim, é muito séria essa situação. Eu acredito que o poder público, né, os nossos governantes têm que pensar, sim, que a gente precisa ser acolhida, a gente precisa ter liberdade, a gente precisa ter salário, porque a grande maioria das mulheres, elas que comandam a casa, né, que sustentam os filhos. E aí você falou um pouco dessa questão, e quando tem um doente da família, normalmente é a mulher que cuida também. Se os filhos não estão bem na escola, é a mulher que é meio que responsável por isso.
Se o filho fica um pouco desobediente, a mulher é acusada porque ela não educou direito. Então, assim, se a orientação sexual do filho for diferente, da mais comum que a gente veja aí, é culpa da mulher. Então, sobra tudo para a mulher. Então, a gente vive situações difíceis, mas a gente precisa lutar e precisa avançar. E essa questão, Rô, piora mais quando vem para o contexto das mulheres trans e das mulheres negras também, né? Nossa, é isso. Mesmo sendo mulher, não basta, né? Vai sofrer só porque é mulher. Então, tem cortes também. A gente sabe que a nossa sociedade, ela é muito preconceituosa, ela é muito racista, entendeu? As mulheres negras têm mais dificuldade ainda, porque têm salários menores que as mulheres brancas. Incrível, né? E as mulheres trans também têm muita dificuldade de conseguir um emprego. E quando consegue, tem também a dificuldade porque as pessoas são homofóbicas. A gente teve um governo aí, né, que não deixou saudades para gente. E a gente sabe que com esse governo teve um retrocesso grande. Então, as pessoas... parece que eu não conhecia as pessoas... que começou a apoiar gente que fazia tanta coisa ruim, entendeu? Que queria e que desejava. Porque, assim... Dizer um presidente, dizer que ter uma filha mulher foi um erro, né? Fraquejada, então isso é muito sério. Isso alimentou muito a outras mulheres e homens, às vezes também a reproduzir isso sem medo, sabe? Achando que é tudo normal. Então, a gente sabe que existe muito preconceito na sociedade, no local de trabalho, a gente precisa falar com os companheiros e as companheiras, precisam ser empáticos com essas pessoas, não dá para a gente ficar nessa, né? A empatia tem que estar em tudo, porque a gente tem que ter solidariedade. A gente não queira que o outro sofra, porque a gente também não quer sofrer. Então, que ninguém sofra no local de trabalho, nem por ser negro, nem por sua orientação sexual ser diferente, entendeu? Por nada, nem por ser gordo, não pode ter homofobia. Então, a gente precisa construir uma sociedade mais justa, que ela consiga lidar com as diversidades, entendeu? E essas questões precisamos também debater dentro de casa, né? Com nossos filhos, né? Porque muitas vezes, por exemplo, as crianças, elas reproduzem muitas vezes o que ouve, o que presencia em casa. O que a gente fala, as crianças não são racistas, elas reproduzem esse racismo que muitas vezes vem de dentro de casa, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda acham que a educação é só da escola, entendeu? É lógico que é um local importante, é um local de se educar também. Mas essa vivência, a empatia, isso é coisa que os próprios pais têm que ensinar. E quando as crianças, porque aprende às vezes também, quando sai ou está na escola, quando aprende ou verbaliza alguma questão que a gente veja não dá, tem que corrigir. Não dá para a gente criar uma criança, e as crianças não nascem assim. Elas não nascem achando que a pele preta é feia e que o cabelo encaracolado é feio, entendeu? Então, ela aprende isso em algum lugar. E muitas vezes é dentro de casa, infelizmente. Você poderia contar para a gente como que funciona, assim, mais ou menos, o ambiente de trabalho dentro das fábricas, onde você sempre está indo, conversando com as trabalhadoras nesse sentido? Você conversa... Agora a gente tem um observatório, né, que geralmente cuida dessa parte de assédio moral e sexual. Nos últimos tempos, a gente está tendo muitas denúncias, muitos problemas com muitas fábricas, mas é importante a gente também... você explicar, conversar com a gente como que está acontecendo no ambiente de trabalho na região que você mora. O que acontece? Na grande maioria das empresas, o problema ele é estrutural. Infelizmente, os patrões querem ter aquele ambiente, quer ter um ambiente que as pessoas assediam os trabalhadores, dessem um chicote, vamos dizer assim, para que trabalhe cada vez mais. Então, fica mais difícil você resolver isso, porque você precisa explicar e sentar várias vezes com o RH de empresa, que é para eles entender que esse formato, esse sindicato não vai admitir, entendeu?
Nós não vamos admitir que essa estrutura ferre com a vida dos trabalhadores, que as pessoas fiquem doentes, porque, como vocês sabem, aumentou muito a questão da doença mental, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão nesse ambiente de muito preconceito, de muita pressão, entendeu? Por produção, então isso é muito sério e as pessoas acabam ficando doentes porque cada vez se esforçam mais porque não querem perder o emprego, entendeu? E aí acaba ficando doente por estar nessa situação. E aí a gente tem feito bastante luta também, que faz paralisação, a gente faz protesto na fábrica, faz material específico, entendeu? Expondo a situação que está acontecendo. Algumas empresas são multinacionais, então, para que o país todo veja o que ela está cometendo aqui nas fábricas da nossa região. Então, é um pouco isso, é pressão e sempre contando com o apoio dos trabalhadores, entendeu? Porque com os trabalhadores, se a gente estiver junto, estamos unidos, com certeza a gente vai avançar nessas pautas. Sim, porque o sindicato sozinho ele não consegue resolver nenhum tipo de problema. Mas quando os trabalhadores se unem ao sindicato, nós conseguimos, de alguma forma, avançar nas melhorias dentro daquela fábrica. E até essa questão, Rô, de a gente expor a situação faz com que os outros trabalhadores que têm os cargos, que é encarregado, que é supervisores, pensem, pô, eu não vou fazer isso, porque pode ter consequência. Como você disse do observatório, a gente tem aumentado muito as denúncias de assédio sexual, entendeu? Então, assim, é muito sério. A gente, como mulher, saber que tem que ir para a empresa, ficar lá 8 horas dentro da empresa, deixar filho, né, às vezes na escola ou com alguém, com algum cuidador, e você vai trabalhar. Só que quando você chega lá, você é assediada sexualmente. Parece que isso não acontece. Às vezes eu começo a comentar com as pessoas, falo, não, mas isso acontece. E acontece, está acontecendo com muita frequência. E a gente tem feito um trabalho assim muito árduo, entendeu? Com alguns RH de empresa que entende, porque na verdade sobre esse ponto específico do assédio sexual, as empresas também não querem dentro da fábrica, porque elas sabem que é muito, muito sério e é questão de polícia. Então, eles têm um pouco de medo também. Então, tem surtido bastante efeito, sabe? Algumas empresas têm tomado decisões, assim, que é demitir esses assediadores, entendeu? Que isso serve de lição para os outros. Porque quando não se faz nada, não acontece nada, cada vez os trabalhadores pensam que pode, né, fazer isso e se sente e começa a assediar. São questões, assim, de encarregado dizer para a trabalhadora, nossa, vem trabalhar sempre de saia. Você tem umas pernas muito bonitas. Teve trabalhador que mostrou partes íntimas no celular de uma trabalhadora, mostrou para ela, entendeu? As partes íntimas dele. Então, assim, quando ele foi questionado pela direção da empresa, qual que foi a resposta dele? Eu estava muito carente. Então, assim, e aí, gente, uma coisa que a gente tem que pensar e a gente pede aí encarecidamente para todos os homens entender isso, que a gente não basta só não ser machista, a gente tem que ser antimachista, porque a gente precisa cobrar algumas posições dos companheiros, entendeu? Não dá para a gente ver os posicionamentos e a gente achar que é normal e a gente se apoiar porque somos homens também. Não. Tem que combater, tem que dizer não está legal, pedir desculpa, não ficar justificando esses atos, essas ações aí machistas. É porque muitas vezes a pessoa é gentil ou não quer ser mais educada, aí forma aquele contexto. Ah, é porque ela estava dando bola, ah, é porque ela estava se insinuando. Por exemplo, você está num ambiente de trabalho, aquela semana foi estressante. É comum os homens ir no bar, tomar uma cerveja, jogar uma conversa fora. Se não está com um amigo, vai só. Se uma mulher sai do trabalho, hoje eu vou tomar uma cerveja. Se você senta só, você já está apta a alguém sentar ali e começar a te assediar. Porque, então, para o homem é uma questão normal, mas para a mulher não. Por que ela está aqui? Aí sempre tem, você deixou seu filho com quem para estar aqui? Mas para os homens ninguém pergunta, com quem está seu filho para você estar aqui? Com quem está seu filho para ir para o futebol? Com quem está seu filho para ir para o show? Né? Tem essa questão. Então, muitas vezes, dá abertura, como se desse abertura para a gente passar, para nós mulheres passarmos por algumas certas dificuldades nesse sentido, do assédio sexual. É que, na verdade, Rô, é muito difícil a mulher se posicionar nessa questão, porque tem uma sociedade toda contra ela, entendeu?
Quando você se manifesta, é isso que você falou. As pessoas vão falar que você estava dando bola. Ou depende, aconteceu, mas que roupa que ela estava, aonde ela estava. Então, a nossa sociedade, ela julga muito, e aí não é fácil. Eu já fui assediada sexualmente, entendeu? Só que, graças a Deus, e pelo meu posicionamento de luta, eu sempre me posicionei muito bem, que é o quê? Expor aquela pessoa. Só que a grande maioria não consegue. Não consegue porque ela sabe que ela vai ser atacada, que as pessoas podem não acreditar, que vai falar que ela estava dando bola. Então, infelizmente, as nossas mulheres, a nossa sociedade precisa empoderar muito essas mulheres para a gente sempre reagir, entendeu? E outra coisa muito importante é quando uma outra mulher está vendo isso e sabe que aquela pessoa não está com tanta autonomia, né, para se colocar, para se pautar sobre isso, é a gente ajudar e apoiar, entendeu? Falar, não, procura sim seus direitos. E outra coisa que eu digo também para muitos trabalhadores, não adianta você recorrer diretamente para o seu RH. Porque às vezes quem está fazendo isso com você é o seu gerente. E você vai falar para o RH, os dois têm uma relação muito forte de amizade. Sabe o que vai acontecer? Além de você estar sofrendo esse assédio sexual ou assédio moral, você ainda vai perder o emprego. Você vai ser demitida. Então, por isso é importantíssimo denunciar para o seu sindicato, denunciar no Ministério do Trabalho, que é importantíssimo. E uma outra dica que eu dou também, nas empresas que têm o compliance, aí também tem que verificar, liga no sindicato, pergunta se aquilo lá é sério, porque daí sabe o que acontece? Quando a denúncia é pelo esse compliance da empresa, não fica nesse nívelzinho baixo aqui, que é daquela unidade e tal. Principalmente se for multinacionais, se for um grupo, vai para a direção lá em cima. Então, aquela pessoa vai ser investigada. Porque lá, quem chegou lá para eles, nem conhece quem que é esse cara que está assediando. Porque se for diretamente no RH, com certeza eles vão passar pano. Porque, gente, é muito simples e é muito comum as pessoas querer evitar esse tipo de problema, que acha que dá trabalho, se falar isso, então... É isso que faz muitas mulheres ainda ter muito medo, e esse medo e não tomar uma decisão logo ali no início, faz você cada vez mais continuar nessa situação e você ficar doente, entendeu? Sim, e a questão da saúde mental, ela é importantíssima, né? Tem mulheres que já cometeu suicídio, tentativa de suicídio, e além da mente ficar doente, o corpo começa a adoecer, né? Porque aquela coisa você não consegue colocar para fora e o seu corpo começa a dar manifestações que você não está bem. E a pessoa não consegue mais trabalhar e fazer uma série de coisas. E, inclusive, em casa também, né? Acaba... comprometendo um ambiente que é saudável ali dentro de casa, compromete tudo. Então, se você, mulher, está passando por alguma situação, até dentro de casa, né, sofrendo ameaça com um companheiro que está tendo violência, pode procurar o sindicato. A gente tem médico do trabalho, a gente tem psicólogo, a gente tem advogados que a gente pode tomar alguma providência e acolher essas mulheres. Como eu disse um pouquinho, que a gente teve um governo, né, que foi muito ruim, né, que foi um desserviço para a sociedade. Agora a gente tem um governo que está aí no campo da esquerda, que a gente inclusive fez luta para elegê-lo. E aí, como é diferente, eu nem sei se ele vai fazer tudo isso que está se falando, mas só pelo fato dele verbalizar que ele colocou nas redes dele, que é o presidente Lula, dizendo que está de olho, que não vai deixar as mulheres sofrerem, e que tem uma lei que foi sancionada em 8 de dezembro, comecinho do mês aí, dizendo o quê? Que estuprador vai aumentar a sua pena. Você vai usar a tornozeleira, que vai ter trabalhos para as crianças, trabalhos com psicóloga para as crianças e para a família que sofrer esses abusos. Então, isso já dá para a gente muita alegria, sabe? De saber que a gente está com um governo que está, assim, pensando e sabe da necessidade que as mulheres necessitam. Porque em 2024, 1.450 mulheres foram mortas por feminicídio. Então, nós não podemos admitir. E aí, gente, tem que partir do governo, sim, porque é uma questão estrutural e precisa ser resolvido porque a gente quer estar viva.
E esse ano piorou ainda mais essa questão. Nas últimas semanas teve inúmeros casos, né, que ficamos aí chocados com a questão do aumento, porque antes alguns ainda se inibia na frente das câmeras, em algum ambiente público. E o que a gente está vendo agora é que nem essa questão de câmera ou ambiente público inibe eles. Faz na frente de todo mundo. Então, abriu uma vala de um tipo de ser humano que eu acho que nem deveria ser chamado de ser humano, porque um ser humano, para atropelar uma mulher, arrastar ela quilômetros debaixo de um carro e não ter sentimento nenhum dentro daquela pessoa, isso é para deixar a gente horrorizado, porque essa pessoa, como ser humano, ela já morreu, porque ela não tem nenhum tipo de sentimento, acho que nem por ela tem. Para mim é um psicopata, porque você não, em sã consciência, não teria como fazer uma questão dessa, na verdade, um crime desse, né? Eu nem sei se é questão de saúde. Eu acho que o machismo faz isso nas pessoas, Rô. Quando um homem ele é muito machista, ele não vai admitir que uma mulher, porque eles acham que nós somos submissas, que nós devemos ser submissas a eles, a gente não pode ter opção de falar não. A gente não pode ter a opção de terminar um relacionamento porque a gente está se ferindo todos os dias. Porque eles nos ferem, eles batem, eles querem nos matar. E a gente não pode falar e dar um basta para esse relacionamento. Tem que ser quando eles querem, entendeu? Então, eu fico bem em dúvida. Eu acho que a nossa sociedade está doente. Precisa, sim, ser trabalhada isso. Eu acho que os governos precisam urgentemente pensar, porque não dá para tantos trabalhadores, para tantas pessoas estarem com problema de saúde mental, entendeu? A vida é difícil, mas não dá para a gente ficar doente. E pensando em mulheres, não dá para a gente ter tantas mulheres morrendo por dia. E quando fala em mulher trans, e aí piora ainda mais, né? É isso. Infelizmente, Porque além do machismo, temos aí a questão do preconceito. Porque muitos homens, eles, além de machista, não se envolvem escondido com a mulher trans e acaba, acho que naquele âmbito de ninguém descobrir nem nada, ainda faz mais crueldade ainda. Eu nem sei se não é para as pessoas não descobrir. Às vezes eu penso que é porque eles se sentem muito felizes fazendo isso, entendeu? E quando você vê uma pessoa que ele tem muito preconceito e ele fica, tipo, ou é muito homofóbico, pode ter certeza que ele não está resolvido efetivamente, entendeu? Talvez está com medo de ser feliz, porque a gente sabe que todas as formas, e eu defendo muito isso, todas as formas de amor, gente, é válida. A gente não precisa ter preconceito. A nossa vida já é tão difícil, mas tão difícil. E para que a gente vai complicar ainda mais, né? E também com quem a gente namora, com quem a gente fica. Ela não vai interferir nenhuma na sua vida, na minha vida, na vida de ninguém. Então, cada um trabalha, paga suas contas, vive como quer. Então, se um outro tem uma outra preferência, vamos supor, que não é a sua, que não é a minha, não vai interferir na vida particular daquela pessoa. Isso também eu não entendo, esse preconceito tão grande nesse sentido. E aproveitando, vamos falar um pouquinho, né, nos avanços que a gente teve, não só na questão das mulheres, né, das causas coletivas que nós tivemos, mas durante o ano aí nós tivemos várias vitórias aí que a gente conseguiu implantar na nossa convenção coletiva, né? É bem importante para os trabalhadores. Poderia falar aí um pouquinho para nós, Rô? A gente vive tempos difíceis, né? Porque os patrões querem nos tirar tudo, até a nossa vida, se for possível. A gente que vem resistindo. E os Químicos Unificados, assim, eu sinto muito orgulho de estar nesse sindicato, porque é um sindicato que realmente vai para cima e vai fazer todas e qualquer luta que for necessária para a gente avançar. Então, a gente tem uma convenção coletiva que ela é maravilhosa, entendeu? A do setor farmacêutico, acho que é 96 cláusulas, a dos químicos é 86 cláusulas.
questões melhores do que a CLT. Então, tem muitos avanços. Agora, no ano de 2024, a gente conseguiu colocar um vale alimentação, né, na nossa convenção coletiva, coisa que a gente vinha lutando há mais de 20 anos, incluir isso na convenção coletiva. Nessa negociação agora de campanha salarial, a gente conseguiu, nesse vale alimentação, 17,65% de reajuste, então não é qualquer reajuste. Então, a gente está num momento, assim, de bastante vitória, de saber que os momentos são difíceis, mas os trabalhadores também estão com a gente e dizer... sindicato forte é sindicato que vai para a porta da fábrica e que seus trabalhadores reconhecem. Porque eu, dirigente sindical, você e outros mais amigos nossos, não vai fazer a diferença. Mas vai fazer a diferença quando aquele patrão sabe que as reivindicações, inclusive, a gente estava com uma demanda lá na região de Campinas, empresas dificultando ou precarizando a questão da alimentação. Então, assim, nós, como dirigentes sindicais, precisar fazer luta para que os trabalhadores se alimentem bem. E é para quê, gente? Para produzir. Então, os patrões não querem nem isso, não querem nem que a gente esteja bem alimentado e para produzir para eles. Então, nesse ano de 2025, foi um ano de muita luta, de resistência mesmo, sabe? Para não perder os direitos, porque os patrões queriam tirar nossos direitos já conquistados. Então, a gente precisou ser resistência também nesse sentido. E aí a gente estava na porta da fábrica fazendo uma assembleia, fizemos uma assembleia de campanha salarial, né, que foi a abertura, que foi unificada, foi lá em Campinas, foi maravilhosa, muitos trabalhadores. Então, isso também nos ajudou, porque o patrão viu, os trabalhadores estão empenhados e vai fazer luta se for necessário. Então, a gente, vamos dizer assim, acabou a campanha salarial, assinamos a convenção coletiva, mas ainda estamos fazendo luta em porta de fábrica, porque é pautas específicas, então precisa melhorar essa questão que eu falei de alimentação, precisa acabar com o assédio moral, não pode, a gente não vai admitir que tem assédio sexual, então a luta está ainda, e não é só em campanha salarial, a gente está o tempo todo aí fazendo luta, fazendo resistência, e os trabalhadores, sócios do sindicato e a nossa base pode contar com esse sindicato. E lembrando que todas as empresas que nós tivemos algum tipo de avanço foi porque os trabalhadores estavam unidos e junto com o sindicato. Porque, mais uma vez, repetindo, o sindicato sozinho não funciona. O sindicato é uma ferramenta na mão dos trabalhadores que só junto, em união, que a gente consegue avançar e melhorar fábrica por fábrica, porque o que a gente não consegue na negociação, igual você falou, a gente vai fábrica por fábrica, onde os trabalhadores estão mobilizados e a gente procura melhorar. Muitas vezes a gente, fábricas nossas também, a gente melhorou o vale alimentação, conseguimos mudar a jornada de trabalho, que era todos os sábados, e os trabalhadores queriam sábado alternado, nós conseguimos, sempre junto com os trabalhadores, junto com a gente. Porque quando os trabalhadores, porque muitas vezes a gente entrega uma pauta específica e a empresa, mas os trabalhadores nunca questionou nada. Mas quando a gente está lá fora, junto com os trabalhadores, e aí eles verem que os trabalhadores realmente estão pedindo aquilo, estão querendo mudança, estão querendo melhoria, a gente sempre consegue avançar. E faz outra questão para a gente, né? Que a gente ainda está aí na luta do fim da escala 6x1, né? Conversando com os trabalhadores nas fábricas, porque mesmo que se não for aprovado, nós vamos estar lutando nas fábricas para acabar com essa jornada que é horrorosa. Inclusive, volta também já no ponto das mulheres, né? Porque só um dia para a gente cuidar da casa, fazer os deveres, se para os homens já é difícil a jornada 6x1, imagina para nós mulheres, né? 6x1, como que não é difícil, né? Porque sempre tem as outras questões, não só o trabalho, a casa, todas as outras questões que envolvem a gente nesse sentido. É isso, mas eu espero muito, assim, eu tenho muita confiança que a gente ainda vai ter uma sociedade onde homens e mulheres tenham os mesmos direitos e que os homens entendam essa pauta e que os trabalhos domésticos não é trabalho somente da mulher. Os trabalhos domésticos é o trabalho de todas as pessoas que convivem naquela casa. Eu ouço muitas pessoas falar, mas eu ajudei minha mulher a fazer aquilo. Não, você não ajudou a sua mulher a fazer aquilo.
Você fez porque você mora naquela casa e o serviço precisa ser feito. Então, é muito importante a gente sempre ressaltar isso, sabe? E, às vezes, até fazer algumas correções mesmo. Tem muita gente que diz assim, não sei se vocês já ouviram, lógico que já ouviram falar, hoje está muito difícil viver, é muito mimimi. Não é questão de mimimi. É porque antes, gente, acontecia muitas coisas horrorosas, como acontece até hoje. Mas precisamos colocar um basta nisso. Não dá para eu fazer piadas homofóbicas achando que eu estou brincando. Porque eu costumo falar isso também. A brincadeira, ela só é legal quando as duas pessoas estão rindo junto. Se uma está ficando ofendida e só uma está rindo, não é brincadeira. Isso é um assédio. Ou muitas vezes pode ser um crime, porque se for uma questão racista, é crime. Se for uma questão homofóbica, é crime. É isso, mas infelizmente as pessoas acham que é brincadeira e quando você vai falar ainda acha que isso é mimimi. Então, eu vejo, e não vou nem para muito longe, até pessoa que é da luta aí fica falando isso, mas é porque as pessoas ainda não entenderam que o mundo que a gente vive não é um mundo bom. Não é um mundo bom para as mulheres, não é um mundo bom para as crianças, entendeu? Então, a gente precisa melhorar. A gente precisa de uma sociedade que seja justa, igualitária, onde que as pessoas possam sair na rua sem ter medo, entendeu? Então, a gente precisa construir essa sociedade muito mais igualitária. Pode falar não, sem correr o risco de morrer. Isso, você pode começar um namoro e terminar quando não está legal para você, porque hoje a gente não está tendo essa oportunidade, porque quando você vai fazer isso, em muitos casos, você está perdendo a sua vida, entendeu? E mais uma vez, ensinando também em casa, né? Quando a gente vai limpar a casa, inclusive lá em casa. Meu filho tem 9 anos e tem coisas que ele não consegue fazer, mas tem coisas que ele já faz. Enche as garrafas de água, coloca na geladeira, pega uma buchinha, dá para esfregar um armário, arruma a cama dele, arruma o quarto dele. São coisas que a gente vai introduzir. E sempre falar, nós não moramos, só uma pessoa mora, todos moram e todos têm que contribuir para aquele ambiente. E eu sempre falo, se a gente começar a melhorar já o nosso ambiente em casa, já é uma pessoa melhor no ambiente de trabalho, na sociedade, que vai olhar outras questões com outros olhares, né? É isso, Rô. Na verdade, a gente trabalha demais, parece que não dá tempo para tudo isso, mas se a gente se dedicar, a gente vai conseguir corrigir um filho que às vezes está falando de um amiguinho pela roupa que ele foi para a escola, que é você corrigir ele dizendo ele vai com a roupa que ele tem e ele vai ter que estudar, sabe? É você corrigir quando um filho seu ou um parente seu fala do cabelo de uma outra criança, ou fala porque uma criança está gorda. Então, tudo isso, se a gente começar dentro de casa, a gente ia ter uma sociedade muito, muito melhor. Então, a gente precisa se atentar a isso. E aquilo que eu já disse, ainda vamos construir uma sociedade, e aí começa desde muito bebê, até como os brinquedos influenciam na vida, e essa questão de gênero, e começa por nós, às vezes mulher reproduzir isso também. Às vezes eu vou dar um brinquedo para minha filha, eu dou um fogão, uma vassoura e uma boneca. Eu já estou ensinando ela a ser uma cuidadora de bebê, a fazer comida e limpar casa. Quantos pais dão bola, dão avião, dão não sei o quê, que são todos brinquedos que levam a pessoa para frente, entendeu? A se movimentar, a campos abertos. Então, até isso a gente precisa pensar. Não sei quando a gente consegue, né, avançar em tudo isso, mas se todos nós, as mulheres e homens, soubessem criar nossos filhos e pensando nisso também, a gente ia ter profissionais muito melhores, entendeu? Aí a gente vai pensar tudo nisso. Se eu ensinei a criança a dar boneca e vassourinha e fogão para ela, a profissional das mulheres, o que gera mais? As mulheres vão ser assistente social, vão ser enfermeira, porque é tudo coisa meio que envolve o cuidado. Não que seja ruim, só que se você for ver, são as profissões que menos ganham também. Por quê? Porque já é o foco que tem mais mulheres. Então, assim, é estrutural, aquilo que eu já falei, é estrutural, precisa mudar muita coisa e a gente precisa de um mundo melhor e que avance, né? O Sindicato dos Químicos Unificados se preocupa bastante com essa questão. Toda vez que a gente vai
ter renovação na diretoria, a gente sempre procura ter uma cota, né, para as mulheres. Lembrando que nós também temos um coletivo de mulheres no sindicato. Sempre estamos lá fazendo atividade, não só com as mulheres da direção, mas para as mulheres da categoria químicas e farmacêutica, né? Sempre tentando, né, conversar, dialogar sobre essas questões, né, que está envolvendo a sociedade e as mulheres. Então, é muito importante você também falar um pouquinho sobre isso, do coletivo. O coletivo de mulheres dos químicos unificados, fico muito feliz quando eu falo sobre ele também, porque eu aprendi muito. Só para você ter uma ideia, nas primeiras atividades do coletivo de mulheres, eu ouvi de outras mulheres do sindicato dizendo que as mulheres apoiam porque as mulheres ficam no casamento que tenha violência, que tenha agressão, porque elas gostam de apanhar. Olha quantas pessoas não eram preparadas, né? Hoje a gente não ouve mais, não tem cabimento se ouvir uma coisa dessa, porque as pessoas sabem que quando e aprendem, a gente faz muita atividade com o tema a gente faz muita atividade com temas feministas, né, que é para as mulheres entender a dificuldade que se tem de uma mulher sair de um relacionamento abusivo, porque ninguém gosta de apanhar, ninguém quer estar lá, as pessoas estão lá porque são várias questões que envolvem isso, criação do filho, a pessoa tem medo. Vários relacionamentos, a gente sabe que os homens não gostam que a mulher vai trabalhar fora porque ele quer ver aquela mulher dependente financeiramente. Então, se ela for uma pessoa dependente financeiramente, é mais um item que vai dificultar ela sair desse ciclo de violência. Então, nesse coletivo de mulher, a gente aprendeu muito, muito. Então, eu gostaria até de citar a Marcela Moreira, né, que dá assessoria para a gente nesse coletivo, que nos ajuda muito, que é importante a gente saber da onde a gente estava e aonde a gente está hoje, entendeu? O quanto evoluiu. Esses dias me perguntaram assim, como que seria a Rosângela do sindicato? Eu, sinceramente, não sei me definir sem ter todo esse aprendizado que eu tive, sem essa experiência de sindicato, desses cursos que eu sempre faço, entendeu? Então, acho que o coletivo de mulheres, ele, algo muito importante do sindicato, e que bom que o nosso sindicato tem essa liberdade para a gente ter essas ações e ter esse coletivo, e a gente cada vez mais ser mulheres mais empoderadas. E não só isso, o nosso coletivo também, Rô, além de discutir esses temas com nós mulheres, a gente também faz com a base e com os homens da direção e com os homens da base. O papo tá bom, esse assunto é longo, né? Se deixar aqui, nós continuamos aqui, né? Dá vários podcasts, mas gostaria de agradecer a Rosângela Paranhos. Estamos aqui finalizando mais um podcast. Rô, eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui com você, falando sobre esse assunto que a gente precisa muito avançar e as pessoas precisam entender das nossas dificuldades, o que a gente sente na pele. Então, dizer assim, quantas vezes for necessária, pode me convidar, que a gente senta para conversar e estamos juntos aí até a vitória, companheira. E um ótimo final de ano para todos da categoria, da base, você de casa. Que o nosso ano novo seja um ano repleto de lutas, atividades e vitórias. Vamos estar aí lutando pelo fim da escala 6x1. O ano que vem é um ano que você, trabalhador e trabalhadora, você precisa escolher deputados, senadores, presidente, e que vocês em família tenham um ótimo ano, um ótimo Natal, e bora conosco.